Boa tarde! E aí, como é que você tá? Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Novamente, né? E aí, queria saber se você conseguiu fazer a atividade, assistir a videoaula de ontem sobre rótulos. Teve alguma dificuldade? Foi tranquilo? Diz pra mim. Eu espero que todos tenham feito. Lembrando que, de acordo com o nosso cronograma, as videoaulas e as atividades são diárias, então não acumule atividades, tá bom? Colabore com o papai, com a mamãe e faça o que tem que fazer de cada dia. Tudo bem? Posso contar com você? Que bom! Fico feliz. E deixa eu conferir aí quem está comigo aqui nessa videoaula de hoje. Alice, tá aí comigo? Boa tarde, Alice. A Ana Beatriz. A Andrea Clara. O Antônio José. O Arthur. O Benjamin. O Daniel. A Daniele. O João Lucas. O Lucas. O Luiz Henrique. O Otávio. A Paula Camila e a Sara. Muito bem! Bem-vindos todos à nossa videoaula de hoje. E eu gostaria de convidar você para fazermos uma oração, ok? Antes de mais nada, né? Agora que todos estão aí comigo, vamos orar com a tia? Uma mão, a outra mão. As duas juntas para a oração. Querido Deus, muito obrigada mesmo, porque estamos com saúde, estamos com vida. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem abençoado cada criança, cada família, tem abençoado as nossas atividades, as nossas videoaulas, aulas Zooms, e que o Senhor possa, Pai, permanecer conosco, dando sabedoria e inteligência nesse momento também para cada criança, para que nessa videoaula o objetivo seja alcançado e a gente possa aprender um pouquinho mais com a sua ajuda. Em nome de Jesus, amém! Muito bem, lembrando que hoje temos aula Zoom. Hoje, 21/5, às 16h30, temos um encontro marcado. Não falte, eu espero você, ok? Hoje é quinta-feira, certo? E eu gostaria de convidar você para a gente cantar uma musiquinha. Cantar uma musiquinha e ouvir uma história. Vamos cantar uma musiquinha que também fala sobre o poder criador de Deus? Ontem nós cantamos Deus faz crescer o capim. E hoje vamos cantar Deus criou as flores? Vamos! Ela é bem assim, ó. Vocês já conhecem. Deus criou as flores para enfeitar, fez as criancinhas para alegrar, ha, ha! Fez as estrelinhas para o céu brilhar e Deus criou a mim também. Deus criou o patinho, quá, quá. Fez também o cão, uou, uou. Deus criou o gatinho, minhau, minhau. Fez também o leão. Quem criou as aves, eu já sei quem foi. Foi Deus quem criou o grande boi. Mó. Lembrou? Vamos cantar de novo? Só mais uma vez? Vamos lá. Quem criou as flores para enfeitar? Foi Deus, né? Deus criou as flores para enfeitar, fez as criancinhas para alegrar, ha, ha! Faz comigo! Fez as estrelinhas para o céu brilhar e Deus criou a mim também. Deus criou o patinho. Como é que faz o patinho? Ué, ué, quá, quá. Fez também o cão. Como é que faz o cão? Ruh, ruh, oh, oh.
Deus criou o gatinho. Miau, miau, miau. Fez também o leão. Quem criou as aves? Eu já sei quem foi. Foi Deus quem criou o grande boi. Mó! Muito bem! Espero que você tenha cantado comigo bem animado. Agora que já cantamos, vamos ouvir a nossa história de hoje. A história que a tia escolheu também é uma história bem conhecida. É a história de Davi e Golias. Isso aí! Você gosta dessa história? A Bíblia, lá em 1 Samuel, no capítulo 17, diz que o povo de Deus estava com muito medo, porque um gigante chamado Golias queria lutar contra qualquer um de seus soldados. E o povo de Deus estava com medo, porque ninguém queria enfrentar o gigante. O gigante parecia monstruoso, ele era muito grande, era enorme. E quando as pessoas, os soldados olhavam para ele, tremiam de medo. Nem o rei quis enfrentar aquele gigante. E o gigante perguntava assim, ó: quem vai lutar comigo? Ele gritava bem alto. E um pequeno garoto chamado Davi carregava pão e queijo para seus irmãos quando ouviu o gigante gritar. Davi não tinha idade para participar da guerra. E ele foi levar comida para os seus irmãos que já tinham idade. Davi ainda era um adolescente, né? Não era um jovem já, não era jovem, né? E sabe de uma coisa? Disse Davi quando ouviu aquele gigante: eu poderia lutar contra esse gigante. Deus, ele vai me ajudar. Olha aqui, corajoso Davi, né? Davi, ele foi ao rei e disse assim: eu sou forte, eu vou lutar contra o gigante para você. Ele disse: eu lutei contra um leão, matei um urso, eu posso derrotar esse gigante Golias. Nossa, Davi, muito corajoso e muita fé, né? O rei, ele concordou em deixar Davi lutar contra o gigante. Ele parecia tão seguro no que estava dizendo. E ele deu a Davi uma espada e pôs um capacete pesado na cabeça dele. Mas Davi não conseguia nem se mexer com aquelas armaduras lá do rei, com aquela roupa do rei de guerra. Estava muito pesado, nem cabia nele. E ele desistiu, deixou para trás aquelas coisas lá. Davi ficou despreocupado. Ele tirou toda aquela armadura e disse assim: Deus, ele vai me proteger. Determinado. Davi, ele parou perto de um rio tranquilo. E lá ele escolheu algumas pedrinhas e colocou ali na sua bolsinha. Mas antes de sair do rio, olha só o que Davi fez. Davi orou. Exatamente. Quando nós precisamos de Deus, precisamos fazer que nem Davi. Precisamos orar e pedir o poder de Deus e a proteção de Deus. Ele pegou as 5 pedras bem lisas, colocou-as em sua bolsa, mas não saiu dali antes de orar. Confiante, então Davi marchou até a colina para enfrentar Golias. E o gigante, ele rosnou e ele gritou para Davi. Mas Davi não teve medo. Ele colocou uma pedra numa espécie de estilingue, numa funda, girou e atirou. A pedra voou e bum! Acertou Golias bem aqui na testa, bem na sua cabeça, né? E o que aconteceu? Golias caiu no chão. O pequeno Davi derrotou o gigante, mas ele não derrotou o gigante sozinho. Ele derrotou o gigante com o poder de Deus. Crianças, o que essa história ela nos ensina? Essa história nos ensina que não há gigantes que a gente não possa derrotar. Quando clamamos a Deus, quando pedimos poder a Deus,
quando pedimos que Deus vá conosco, lute por nós, né? Portanto, que nesse dia você possa entregar os seus gigantes, os seus problemas, as suas dificuldades para Deus, assim como fez Davi. E tenha certeza que você vai ser um vencedor, você vai ser vitorioso como Davi foi. Amém? Que Deus nos abençoe. A nossa aula de hoje fala sobre os números. A gente já esteve estudando sobre os números, né? Inclusive, esse joguinho aqui não é estranho para vocês. Vocês já conhecem esse jogo. Só que hoje nós não vamos jogar. A tia colocou aqui só para ilustrar a sequência mesmo dos numerais, para a gente ver no finalzinho dessa aula. Mas a gente vai refletir hoje e perceber que os números fazem parte da minha e da sua vida. Os números na minha vida. Será que os números estão realmente em vários lugares? Hein, tia Rose? Esses números fazem parte da minha vida? Sério mesmo? Me diga como. Eu vou te provar. Olha só. Aqui no Mato Grosso faz muito calor. Concorda comigo? Aqui, ó, é um controle do ar-condicionado. Percebe? Tá vendo aqui que tem números? É um controle digital, né? E aqui tem números, ó, o 2 e o 4. É o número 24, porque eu escolhi a temperatura 24 para ligar. Uma temperatura agradável. Não é muito frio, porque eu sou frienta, mas também não é calor. Então, esse controle aqui vai controlar a temperatura do ambiente que eu estou. Se eu quero mais frio, eu vou diminuir a temperatura. Vou colocar 20, 18, 19, né? Vou diminuir. Certo? Se eu achar que está frio, eu vou aumentar. Portanto, ele controla. E eu preciso dos números para me indicar se a temperatura está mais baixa ou mais alta. Percebe a importância de conhecer os números? Olha só, um outro exemplo dos números. Essa aqui é uma régua escolar, certo? E aqui, ó, ela está indicando o comprimento dessa régua por centímetros. Então tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou usar essa régua aqui para medir o comprimento de um desenho, por exemplo, tá? Enquanto a régua ela está medindo o comprimento, aqui está medindo a temperatura, tá? Do ambiente. Olha só, essa maquininha aqui de cartão. É uma maquininha digital e esses números aqui, ó, me ajudam a controlar o valor que eu vou receber. O valor que eu vou receber de um produto que eu estou vendendo, né? R$10, R$50. Então eu vou procurar aqui os números, vou clicar para receber esse valor. Percebe a importância dos números aqui? Nessa maquininha? Olha só. Que objeto que é esse aqui? Esse aqui é um relógio, certo? Esse relógio, ele é um relógio de ponteiro. Não é um relógio digital. Um relógio digital já aparece aqui, ó, os números. Para você ver a hora, né? É melhor para criança que está aprendendo a ver a hora. Esse aqui é um relógio de ponteiro. Então, o ponteiro vai marcar o númerozinho e vai indicar a hora para mim. Certo? Ok. E a hora é medida em segundos, né? Em minutos. Aqui eu tenho uma fita métrica. Percebe? Aqui nessa fita métrica, deixa eu chegar ela pertinho de você. Talvez sua mãe tenha uma, né? Olha aqui. Ela também tem números, tá vendo? Você reconhece alguns números aqui? Essa fita métrica também, ela é utilizada para eu medir o comprimento e a largura. Se eu quero algo mais alto, mais largo, né? E, inclusive, a gente utiliza uma fita métrica dessa para medir o tamanho, a sua estatura,
tá bom? Para saber quantos centímetros você tem de altura, ok? Os números estão aqui. Nós também encontramos números. Olha aqui. Esse produto aqui é leite de coco. Eu gosto de consumir leite de coco, faço bolo, muito bom. E o leite de coco traz aqui, ó. Deixa eu ver se você consegue ver. Acho que aqui dá. Aqui o número, ó. A quantidade são 500 ml, meio litro. A quantidade de leite que tem aqui nessa embalagem, tá? Então o número está me indicando a quantidade, e isso é importante. Aqui no litro de leite, ó, leite de soja, tá vendo que tem o número 1 aqui? Tá me indicando também, ó, o número 1 e a letra L, ó, 1 litro. A quantidade de leite de soja que tem nessa embalagem, nesse produto. Ontem a gente viu sobre os rótulos, né? E aqui a importância dos números aqui na indicação, na informação desse rótulo, tá bom? 1 litro. Então, se eu preciso de meio litro, vou usar só metade disso aqui para fazer a minha receita. Aqui, ó, é uma embalagem de bolo de aveia com sabor de coco, sem glúten. E aqui indica também a quantidade, ó. Olha os números aqui, tá vendo? A quantidade de massa para fazer esse bolo. Me informa, né? O quanto eu vou precisar. O quanto tem e o quanto eu vou precisar para minha receita. Aqui, ó, tem uma embalagem de remédio. E nessa embalagem aqui, tá dizendo quantas cápsulas, quantos comprimidos eu tenho aqui. Tá conseguindo visualizar? Aqui, ó. Tá dizendo quantas cápsulas, quantos comprimidos eu tenho. Então, eu tenho uma ideia. Se eu preciso tomar por 1 mês, por 2 meses, por 3 meses, eu tenho a ideia de quantos frascos desse aqui eu vou precisar comprar para eu tomar essas cápsulas, esses comprimidos. Por isso é importante. Tá vendo que os números estão em muitos lugares? Olha isso aqui. Deixa eu mostrar para você. Esse aqui é um carimbo. Acho que aqui tá melhor, né? É um carimbo da tia Rosa, da faculdade de psicologia, que ela tá terminando. Minha 2ª graduação. Olha aqui. Tá vendo? Aqui nesse carimbo tá dizendo qual é o meu número de matrícula na faculdade. Então, esse número indica a minha matrícula. É uma forma de dizer que eu existo lá para a faculdade. Olha aqui. Mais um outro exemplo. Tá vendo esse celular aqui? Esse celular aqui, acho que você nunca viu. Acho que você não conhece. Esse celular aqui é o famoso tijolão. Aqui os numerais, ó, os números estão aqui, ó, bem aqui, ó, na tela do celular, tá vendo? Os números estão aqui. Então, a gente precisa dos números para fazer uma ligação, né? Por exemplo, tá vendo? E aí, eu vou digitar os números. Nesse caso aqui, esse celular antigo não é digital, né? Então, eu tenho que apertar o númerozinho aqui e tal, até a tecla. Ele tá desligado, né? Tá descarregado. Para poder fazer a minha ligação. O meu celular digital, o mais moderno, de agora que você conhece, ele está sendo usado para gravar, certo? Então, os números não estão aqui, ó. Ele aparece no visor, né? Na tela. Muito bem. Um outro exemplo. Aqui, ó. Esse é meu RG. Tá vendo? Esse RG, ele tem uma numeração. Então, é um número que é meu, que é um registro meu. E também esse RG, ele diz o dia que eu nasci, a data do meu nascimento, certo? Para poder ter uma informação a meu respeito aqui, tá? É um registro, é um documento, e aqui os números também são utilizados. Tem a data do meu nascimento, que está registrada em números, né? O dia, o mês e o ano. E também o número que está o meu registro lá,
que é o número do meu RG, certo? Esses números aqui também são importantes. Olha aqui. Você conhece isso aqui? Essa é uma moeda. Essa é uma moeda. Essa moeda aqui representa que valor? É uma moeda de um real, né? Olha o númerozinho 1 aí, ó. É a moeda de R$1. Então, o número 1 está representando aqui o valor da moeda. E essa nota aqui, ó? Já é uma cédula, né? Não é a moeda, é uma cédula de dinheiro. Que número que está aparecendo aí? O número 2. É uma cédula, de R$2, né? E esse número aqui? Você já conhece. É o número 5. Também está representando aqui a cédula de R$5. O número representa o valor da cédula do dinheiro, da nota. R$5. E essa aqui, tia Rose? Que número que é esse? É o número 10. Então, representa também a nota de R$10, ok? Então, o número representa o valor da nota, certo? Muito bem. Aqui na Bíblia também tem números, além de letras, indicando capítulos e versículos para que você possa ler a Bíblia, tá? Aqui na sua apostila, ó, tá vendo? Tem o número aqui da página. Então, quando a tia manda o cronograma, quando a tia manda a tarefinha para você fazer, para você saber qual tarefa tem que fazer, tem que ir lá na página, mamãe e papai ajuda, né? Olha lá na página, lá tem um número, ó, indicando a página da sua tarefa e o número da ficha. Tá aqui também, ó. Bem aqui tá o número da ficha e aqui tá o número da página. Para você fazer a sua tarefinha. Olha só aqui, ó. Tem um outro número indicando o tamanho do seu sapato, a medida do sapato. Nesse caso aqui é do meu esposo, ó. O meu pé não é tão grande assim. A tia Rose calça 36. Olha só. Esse aqui é da tia. Aqui também no solado do sapato tem um número indicando o tamanho do seu sapato, a medida. Deixa eu mostrar mais uma coisa para você. Essa calça aqui, ó, tem um número. Ó. Que números são esses? O número 4 e o número 2. Então, essa etiqueta aqui, ó, tá me informando a medida da minha calça, que é 42, o 4 e o 2. Ok? E eu tenho aqui essa balança. Olha aqui. Para que serve a balança? Para pesar os alimentos, certo? Nesse caso aqui, né? Mas existem balanças com outros objetivos. Por exemplo, para você medir a sua massa corporal. Aí tem que ser uma balança maior, né? Para você medir quanto você pesa. Aqui, ó. Tá vendo? Aparecem números. Esses números vão indicar, conforme o peso, quantas gramas, quantos quilos tem cada alimento. Percebe a importância dos números? Por último, eu quero mostrar para você o meu notebook. Olha aqui. Além de letras, o que você vê aqui nesse notebook? Além de letras. Ah, números, tia Rose. Percebe que os números estão em todas as partes? Percebe que os números, eles estão na nossa vida? E você vai encontrar em muitos lugares? Para que servem os números aqui desse teclado do Note? Para quando eu for escrever um texto, eu preciso inserir, de repente, algum dado que necessita dos números, né? Como a data, né? O dia de hoje, uma sequência de perguntas, né? Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Também se eu preciso colocar a página ali do trabalho que eu fiz, né?
página 1, página 2, página 3, página 4. Se eu precisar colocar ali, de repente, a data do meu nascimento. Então, eu preciso do teclado, preciso que ele tenha números, além de letras, para eu poder estar colocando no meu texto essas informações. Percebe que os números estão em toda parte. E aí? Você já sabe quanto você pesa? O quanto você tem de massa corporal? Já se pesou nos últimos dias? Descobriu lá quanto está pesando? Será que deu uma engordadinha nessa quarentena? Cuidado para não comer demais, hein? Você já descobriu se cresceu nesses dias? E aí, qual é a sua altura? Será que você cresceu alguns centímetros aí? 1, 2, 3, 4, 5 centímetros durante essa quarentena? Como você está em fase de crescimento, é possível que você tenha crescido um pouco. E aí? Já conferiu? Se não, vamos conferir a tua altura? E os números estão o tempo todo, né? Indicando a sua idade, quantos anos você tem. Os números nos acompanham em muitos momentos e a gente não viveria sem eles. Percebe a importância de conhecer os números? E agora eu quero convidar você para a gente relembrar a sequência numérica dos números de 1 a 20, para a gente fechar esse vídeo, tá bom? Olha só, aqui nós temos, que número que é esse aqui? O número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O número 2 é vizinho do 1 e do 3. Ele está depois do 1, antes do 3. O número 4 é vizinho do 3 e do 5. Ele está depois do 3 e antes do 5. O número 6 é vizinho do 5 e do 7. Ele está depois do 5 e antes do 7. O número 8 é vizinho do 7 e do 9. Ele está depois do 7 e antes do 9. O número 9 é vizinho do 8 e do 10. Está depois do 8 e antes do 10. O número 12, ele é vizinho do 11 e vizinho do 13. O 12 vem depois do 11 e antes do 13. O número 13 é vizinho do 12 e do 14. Ele vem depois do 12 e antes do 14. Ele vem, isso, depois do 12 e antes do 14. O número 14 é vizinho do 13 e do 15. Ele vem depois do 13 e antes do 15. O 15, vizinho do 14 e do 16. Vem depois do 14 e antes do 16. O 16, vizinho do 15 e do 17. Ele vem depois do 15 e antes do 17. O 17, vizinho do 16 e do 18. Ele vem depois do 16 e antes do 18. O 18, vizinho do 17 e do 19. Ele vem depois do 17 e antes do 19. E por último, o 19 é vizinho do 18 e do 20. Ele vem depois do 18 e antes do 20. Então, é importante a gente aprender a sequência dos números, porque isso vai facilitar, né, no dia a dia, inclusive a juntar alguns objetos para chegar a um resultado. É importante memorizar essa sequência, porque daí, quando você, por exemplo, for juntar o 2 e o 1, você sabe que você tem 2 e que o próximo, né, um só depois. Então, depois do 2 vem o 3. Então, você já, meio que já sabe, às vezes não precisa nem contar, mas você tem que contar para conferir, que temos 3, ó. 2, 3, porque o próximo depois do 2 é o 3. Muito bem.
Muito obrigada pela sua atenção, obrigada por estar comigo aqui em mais uma videoaula. E a gente se encontra amanhã em mais uma videoaula e eu conto com você. Mas agora eu quero dizer que eu te amo muito. A tia tá com muita saudade. E vamos terminar então com uma oração? Junta as suas mãozinhas, uma mão com a outra mão, juntas para a oração. Vamos encerrar então a videoaula de hoje. Querido Deus, muito obrigada porque a gente aprendeu que os números estão em toda parte, fazem parte da nossa vida o tempo todo. Nos ajude, Pai, a memorizar a sequência numérica, conhecer os números, para que a gente possa compreender muitas coisas que estão ao nosso redor. Abençoe cada criança, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe. Tchau!